Fala aí, galera da Futuro. Fazer um warm-up aqui, né? Uma preparação para jogar. Primeiramente, já olhei algumas mãos e lembrar vocês a importância de fazer o warm-up, né? Estava trabalhando com o Renato ali da Elite Performance, que falou bastante dessa questão. É bom a gente aquecer o cérebro antes de jogar, então vou deixar o warm-up aqui. Às vezes você pode usar como vídeo para treinar, mas de certa forma participar, né, do warm-up, fazer algumas perguntas que podem ajudar a gente a aquecer a mente. Essa mão eu salvei porque tava na dúvida, essa defesa aqui do Small Blind, eu imagino ser um pouco ampla, é um torneio Vanilla, e tá no começo ali, tá começando, deve ser 75% field left, eu encaro early game como 75% field left, e uso a teoria para nortear aqui os ranges de defesa. E quero saber que mão eu começo a defender, isso aqui é a borda, a gente quer ser a borda do range de defesa, e a minha pergunta, qual o pior rei você defende aqui? E qual é o pior suited connector? Né? Tem suited, tem gap connectors. Qual é o pior suited connector você vai defender? Ah, um 4 e 5, 6 e 5, 8 e 9. Então, decida aqui. É importante você fazer um treinamento, saber mais ou menos qual é o seu range de defesa aqui. Todos os ases suited. Você vai ter algumas tribets, dependendo do jogador. Então, esse foi o resultado aqui. O pior suited connector seria um 5-4. Eu norteio pelo pior, né? Então, o pior gap connector, o 9-7. Então, conecto com um gap ali. Normalmente a nossa expansão de range de defesa vai sempre para as mãos suited. Então a gente tem que entender mais ou menos. O rei 8 é realmente a borda. Rei 7 já ganha 0 de EV. E é um range que vai ter tribets com combos offs. Normalmente ali o valete, né? O Ice 10 off, o Ice Val off, quer tribetar, o rei valete, dama valete. Quer ter frequência. Praticamente não quer. Faz tudo com o dama valete, né? Então seria a nossa borda, defende ou não. E a borda da range de defesa normalmente vai tribetar. Pode ser o resto da call. Então, a 9 suta que ele sempre pagando, vala 9, 10 e 8. Então, a borda ali, eu acho que é interessante vocês analisarem esse range aqui para lembrar. Qual é a borda do 5-4 suited eu vou defender ali contra o low jack, o small blind. A gente tem um bom preço, né? O pior gap connector, o 9-7, o 8-7, 8-6 já é EV0. Então, o pior rei a gente vai defender aqui seria um rei 7 suited contra o field. Acredito que 7 suited a gente pode defender. Isso aqui a gente está falando de teoria. Eu acho que é um bom norte. Saber mais ou menos nosso range, como joga aqui do Small Blind, nessa profundidade. Tá? Mão, aqui eu abro e tomo um chove. Obviamente eu foldo aqui, mas eu quero saber com que eu pago. Eu peguei uma simulação para ter uma noção. Eu acredito que aqui esse chove vai ser bem tight. Jogador falando do TG1. Tá? Mesmo que seja 12 blinds aqui, a gente tem pot odds interessantes. Mas tem que pagar 10 para um pote que vai ter 17, tá? Entretanto, o range vai ser muito forte. Então eu pego um norte da teoria. POIs que você pagaria aqui, né? Pagaria rei, dama, pote. Pagaria aqui, ó, pop e opá. Então, é bom você treinar. Isso é o warm-up, né? Você fazer o aquecimento da mente. Então, piopá, eu pagaria aqui, acredito que 8-8 in-game. Tá? 8-8 aqui, eu acho que já vai ter equidade. 7-7, os pares vão ter boa equidade. 7-7 ali. Cara, me parece. Tem um jogador tight, tem poucas mãos, mas 7-7 mais. Seria a borda ali, 7-7. E creio que, na verdade, 6-6 vai ter equidade suficiente. Pares, né? Pares, tem muitos pares maiores, mas 6-6, 7-7 ali. 7-7 seria. E mais e vala suited. Seria a pior mão que a gente pode pagar, que o Asvalov seria fold. Ou seria a borda ali. Então, vamos ver que ele chova. Deveria chovar, né? O jogador chovaria num spot parecido. Aqui 75% field left, aqui é early game ainda. Então não tem tanto ICM envolvido. Deve ter um RP ali na casa de 1, contar alguma coisa. Então aqui, ó, 6-6 mais, ele tá chovando. O field não vai chovar esse rei 10 suited muito frequentemente, dama vala suited e rei vala, eu acredito, tá? E ele vai chovar mais linear mesmo. Essa seria um complemento, né? E choveria mais esse Ice Vala e alguns pares desses aqui, provavelmente. Então, com isso, o range de call seria o 7-7 mais ali. E Rivala já ganha 0, então eu não acredito que seja interessante pagar off. Suited.
Aqui o rei dama suited vai ganhar muito pouco, 0,17, sendo que o As ganha 3, né? Então é um call ruim. E seria As 10 suited ali, tá ganhando 0 também. Então é break-even a mão, praticamente. Será que você quer pegar um spot break-even e aí vai decidir na hora? Eu acho que dá para ser mais tight até que isso aqui. Então o range que eu falei, o As e Vala ali saindo, né? Se a gente pegar só as mãos que tem equidade ali, interessante, sei lá, 5% a mais, 5% do As seria 7,7 mais. E As e Vala suited, As e Dama, tá? Rei Dama suited ali vai ficar mais ou menos break-even dentro do que a gente quer. Então pode pegar o Rei Dama também. Né? Então eu ficaria mais aqui em game pegando esse chove, né? Percebam que um chove tight, mesmo que a gente tenha boas pot odds, a gente vai ter ainda muito fold. Tá? E o pior suited, Ice Vala suited, né? Que seria um EV interessante. Eu gosto de ver esses EVs aqui, porque vai investir 13 blinds para ganhar 0,3. Mas Vala parece um investimento muito bom. É um investimento, mas não é tão bom assim, né? À vista do investimento que você está fazendo. 13 blinds para ganhar 0,17. Tá? Esse spot aqui é um spot interessante, não tem tanto como solvar isso aqui. Vai ser o Rolling Resources. Eu acho que ainda vai ter muita dificuldade de a gente enxergar o range desse cara, mas eu acho que é uma mão interessante pra gente pensar. O cara tá chovendo 7 blinds aqui. Não peguei o bounce power exato, mas provavelmente aqui o cara tá próximo do stack inicial, então é um bounce power bem interessante. Uma drop equity aqui, eu imagino, vai ser na casa dos 10% até, chegando até 10%, dadas as stacks aqui, stacks dos outros jogadores, né? Olha a minha stack aqui. Então esse cara deve estar aqui com bounce power deliciosíssimo, né? Então esse cara vai dar o call. E aqui, pensar um pouco do call desse cara. Acho que ele vai ter alguns choves. Na teoria, gosta de chovar muito, isolar muito esse spot. Ele tá dando call. Então, significa que eu acho que eu ainda tenho um fold equity aqui. E essas mãos suited vão ser muito interessantes. Eu acho que até um 9, 10 suited eu mandaria aqui. Mandaria da Mavala suited. Todos os suited melhores do que esse aqui. Mas não me expandiria tanto para os ases esse seguinte. O que eu escrevi aqui é a estratégia do vilão consiste majoritariamente de chove para isolar o KO. Flats viram de traps, né? Vou ter lá o Ais, Rei, Dama, Dama, mais e Rei até como trap. E mãos médias que foldam para o nosso jogo. Então eu tendo fold equity aqui, podendo pegar 2 bounce. Acho que essa mão ela se torna um show bem interessante. O showdown aqui, o cara foldou e já tem um mais de 7 que a gente pegou o bounty. É bom estar atento nesses spots de bounty aqui, saber mais ou menos para onde vai nosso range, nossos range gambles assim, para bounty. Principalmente com Tree, vão vir de mãos como essa daqui, tá? Acho que é isso que essa mão lembra a gente de fazer. Para esse tipo de mão aqui, para esses confrontos de bounty aqui. Aqui 20 e poucos blinds. Eu não pensei em pagar essa mão, acho que essa mão ainda é fold. Aqui eu calculei até o bounty power, eu peguei a situação no GT Wizard, dava mais ou menos menos 7 aqui de RP, ou seja, o incentivo que a gente vai ter a pagar mais. Mas aqui o bounty power, pela stack inicial que ele tem aqui, é em torno de 3,75 de drop equity. Tá? Mais ou menos metade do que tá dando aqui. E um spot similar que eu peguei do Low Jack abrindo aqui, tomando show de um blind 26 blinds, que é o que ele tinha. Percebam que a gente não vai pro gamble completo. E mesmo o Rei Dama tá foldando, né? Por um 26 blinds aqui, mesmo com essa drop equity de 7%, que é o que tem aqui. E eu acho que é isso que é interessante a gente ver na mão, né? Ver algumas simulações e entender mais ou menos para onde vai o nosso range. Vai pagar aqui um 5-5 mais, começa a ficar interessante pelo bounty. Um Rei Vala Suited é que entra ali. O off tá foldando, o Rei Dama off também. Tá ganhando nada. E um mais Vala. Certo? Acho que é bom a gente ficar nessa região de segurança aqui. O Rei Dama I10 faz EV0. Tá? Então é mais ou menos esse spot. O vilão estaria chovando isso aqui. Eu creio que o field não vai ter tanto esse chove de Ice 5, Ice 7 suited aqui. Vai ser mais linear mesmo. Vai ser mais esse Ice 10 para cima ali. Então, o nosso range ficaria próximo disso aqui, tá? No caso, o nosso incentivo, né? A nossa drop equity é meio que metade da drop equity que ele tá indicando no spot. Então, eu ficaria, assim, para esse spot com a Vala Suited,
pegando essa simulação e olhando o spot como aconteceu aqui para 26 blinds, eu pegaria o Vala Suited e só os melhores EVs mesmo, mais e Vala Off, eu acho que com esse EV aqui nesse spot pode ser interessante. E eu me protegeria pagando 77 mais ali, certo? Ficaria na minha região de segurança. Um range de segurança de call em Almin muitas vezes envolve o 77 mais e o Vala Suited. Tá? Esse seria um range mais seguro, assim, mais safe. Qualquer erro que a gente cometer ali no range de chove do cara, esse range acaba nos protegendo, né? Um 77 mais e a Vala Suited tá bem contra a maior parte dos ranges de chove nessa profundidade. Tá? Então, pra gente refletir, aqui foi um gamble que eu peguei ali. Spot interessante. 9 blinds. O cara tá chovendo do cutoff. Um jogador deep, muito deep, isso é importante pra mão. Ele chova por cima. Né? Chova por cima porque ele basicamente botou nossos all-in aqui, o all-in meu e do Big. E eu engatei aqui sabendo que ele vai com muitas mãos aqui. Acho que um 10 e vala suited ele sempre vai mandar aqui. 10 e 9 suited. Rei 8 suited. Com esse stack que ele tá aqui, Rei 8 suited. Dominando. Eu vou correr muito bem com ele. Posso pegar o bounty, posso pegar... ficar com um stack bem interessante aqui no early game. Tá? Onde os scream não são tão altos. E o Big ainda entrou na mão. Acabou que a gente deu sorte, ó. Achamos aqui. E esse tipo de spot que embaixo a gente acaba, às vezes, capitalizando em cima, né? Olha o jogador como ele estava solto, né? Ele foi com mãos muito mais loose que eu imaginava. Não era para ele ir tanto para os combos off aqui, como esse. Ah, essa mão ela pode ficar mais no range de call. Eu preferia colocar no range de call do que chovar mesmo. Mas eu não acho errado o jogador aqui. Acho que é interessante. Mas é muito fácil. Jogadores passarem no spot, né? Eu peguei um spot parecido, um alminha aqui, e um bottom chovando. Não tinha um stack, mas boto chovando aqui, um rei 9 suited como bottom. Né? E suited connectors ali. Rei vala off e tal. E aí a gente indo por cima. Coisa assim, mais de 7 suited seria. Eu acho que esse spot é interessante a gente não ir tanto para os ases mais fracos, eles ficam dominados o range, até de chove desse cara. Mas eu vendo esse spot que eu acho bem ok, esse chove aqui com poucos blinds, tá? É bem parecido. Mais 9 off, um rei dama off, talvez um rei vala off. Se ele tá expandindo o range, eu iria para até o Ice 5 e pegaria esse Super Connectors. Esse quadrado mágico aqui, ele é muito bom nesse tipo de spot aqui. E eu acho que isso aqui é para dar uma luz, assim, para esse tipo de spot, tá? Ter uma noção, assim, média de range a gente vai chovar nessas de bounty. Aqui, esse cara chovou 3,5. Esse cara chovou, obviamente, a gente tem um fold, mas eu queria saber. Muitas vezes a gente encara esse tipo de situação. Aqui a gente já tá ITM. Essa mão seria um call se o cara tá chovando pelas pot odds. Pot odds, cara, elas são muito boas aqui. Eu creio que a gente vai ter uns 37% para 3,5. Então, eu fiz uma aproximação para 4 BB, porque eu já tenho essa spot rodado. E olha só como, quando a gente coloca aqui no chip EV mesmo, vê que muita gente vai querer pagar isso aqui com N2. E aqui a gente já tá ITM, então tem um risk premium. Então tem, pro chip EV, na verdade o spot a gente tem 34% de pot odds, tá? 34. E com esse RP aqui, perceba que alguns 2 suited a gente tá foldando. O 9-3 suited a gente tá foldando. 7-3, 8-3. Vai começar a pagar ali o dama 5 off. 6-5 off. Então tem ainda muito fold nesse tipo de spot. Tá? Quando a gente coloca o risk premium envolvido na parada. Então, saber que a gente não vai pagar em N2, né? Vamos pegar ali eu acho que essa linha do 7 ela é bem safe ali, ó. 7, 9, 7 é uma linha bem safe pra hora do game. Os piores suited a gente vai foldar. Claro que os reis todos vão ter boa equidade. Um rei tem 37%, 36%, um rei 2 off. Contra um range de chove. Eu coloquei ele chovando próximo de Nash aqui, tá? Da posição. Então acho que é bom ter esse tipo de simulação, ver, rodar um pouco pra ter uma noção. E não ficar só no achismo. Ah, eu tenho que pagar em N2 aqui. Não, mas até onde, né? Será que é N2 mesmo? E dá pra ver que não é. Aqui a gente tomou um chove para 9 blinds.
E acredito aqui que não chovou um rei 10 aqui. A gente já pegou aqui a outra posição que tá no chovendo. Não é o TG1. Bem parecido com aquele spot que a gente fez inicialmente, né? Só que lá era 12 blinds, aqui 9. Então as pot odds elas já ficam muito convidativas. E aqui seria o bottom. Eu creio que Ás e 10 entra também. Talvez um mais e 8 sub mais. E acredito que nesse spot aqui, nessa profundidade, todos os pares. Aqui um range de flat. Que mãos a gente deve pagar aqui? Eu creio que com 100 blinds a gente vai ter muito call do Button. Esse cara pode estar abrindo um amplo por ser um bounty, tá deep. E que mãos a gente deveria pagar aqui? Para que o rei 10 ele entra. A gente começa a colocar combos off. Eu creio que todos os suited connectors vão entrar aqui. Então, qual o pior suited connector que eu pagaria? Acho que o pior suited connector, um 3 e 2 suited. 3 e 2, 4 e 3. 4 e 3 suited. E vai ter muitos gap connectors vão indo lá. Tá? Eu acho que até um 6 e 4 suited. Ver aqui mais ou menos. Um 4 3 suited é a borda do suited connectors, mas os gap connectors 5 3 suited também ó, é uma borda. E vai subindo para todos os gap connectors. E um 9 e 6 ali vai ter V0, mais um 10 e 7 suited. Rei 10, que é a mão em questão, ela vai fazer V0. Dama 10 off e um vala 10 está querendo defender porque joga melhor contra o range, que é um pouco mais forte lá. Mas percebam que num bounty, o nosso range de call aqui do button é extremamente amplo, né? O rei 3 suited, rei 4 suited, dama 8 suited, tá? Não vem ao caso que a tribet, eu acredito que a tribet a gente vai depender, não sei se vale tanto a pena a gente tribetar aqui. Em early game, eu prefiro não tribetar tanto, mas tem algumas tribets assim, bases, até alguns com off, ases off, né? E alguns ases suited que ele espalha entre os suited connectors. Board coverage, né? Board coverage é para cobrir todos os boards, né? Ele cobre o board baixo, cobre o board alto. Se ele tribetar só AIS, ele não vai cobrir os boards que vierem embaixo, né? Por isso que ele tribeta aqui os 5, 4, 6 e 5. É uma questão de equilíbrio da teoria. Mas a lição do spot aqui a gente em early game vai ter muito flat. Vai ter muita defesa aqui jogando em posição. Tá? E essa seria uma borda. E a gente começa a depender todos os suited connectors, praticamente só não 3 e 2, e os gap connectors. Então, se você só do button lá, o cara abriu do UTG, você defender todos os suited connectors e todos os gap connectors, one gap connectors, né? 3, 6 e 4, 7, 5. Eu achei que o 6 e 4 seria a borda, mas ele pega também o 5 e 3, 10 e 7 suited. É um range de call de 20%, praticamente. Flat ali, nenhum ice folda, nenhum rei folda suited praticamente, né? Então é bom ficar atento a esse tipo de... Ficar... Observar esse tipo de range. Na hora do jogo, dá pra lembrar melhor, né? Tem um Open, houve um Open de UTG, e esse cara chovou. Eu busquei esse bounty aqui com 50 blinds. Eu creio que é um pouco loose demais. Depois eu fiquei essa mão aqui. Pode similar, tá? Parecido na teoria que ele vai pegar no começo do torneio. Ele vai pegar um 7-7 mais e um Ice Vala pra mandar aqui, um Rei Dama Suda. Eu acabei indo um pouco 50 blinds, né? Então eu peguei um spot parecido. E acredito que aqui é um pouco loose. Eu prefiro ficar no lado mais favorável da força, porque esse cara também vai vir. Range amplo, o range dele já é forte, né? Abrindo TG, não parece um cara que tá tão loose assim. Ele tá com 26% aqui. Então acho que eu prefiro ficar mais por esse lado da força aqui, no máximo colocar um 6-6 ali, talvez mais 10 surtage, mas acredito que eu fui um pouquinho ganancioso demais nessa dinâmica de bounty. E a gente teria que rodar no Holding Resource, mas eu gosto de dar uma olhada no spot para pra ter uma percepção melhor, né? Spot. E eu acredito que esse cenário aqui, essa recomendação de um spot similar aqui, ela seria mais interessante, tá? Acabei encontrando um 9-9, um Ice Rei aqui. O Ice Rei não é tanto problema, mas o 9-9, né, vai ter muitos pares aqui, vai estar dominado, e por isso que aqui é melhor a gente ter pares melhores nesse spot, tá? Aqui um Rei 7, eu tenho um Open Duo Toff, e aqui eu quero saber, com certeza esse Rei 7 vai entrar, né? Com certeza, porque a gente tá jogando Buta contra o Kutoff. Percebam que a gente viu
spot agora com 100 blinds, que era bottom contra o TG, e a gente estava defendendo praticamente todos os reis suited, mas quão amplo é esse nosso range bounty? A gente está sendo coberto aqui, então não incentiva tanto, eu não cubro nem small nem big, então isso não incentiva tanto. Sempre bom inbound para vocês definirem um range de flat, olharem para canhota também. Não só eu cubro esse cara, mas se o big tem 8 blinds aqui e a gente cobre ele, a gente vai ter que expandir o nosso range de call aqui, tá? Sempre observem, façam uma visão 360, principalmente olhando para os blinds, para canhota, para o big blind, que vai jogar mais vezes, né, num bounty, quem a gente cobre e quem a gente não cobra. Então, assim, eu acredito que o cutoff vai abrir um range mais amplo. Isso é importante lembrar em bounty. Sempre que o cara tem muita ficha, ele vai expandir o seu range e a gente também vai expandir o nosso, né? O jogo é uma dança, né? Mas o cara expande lá, mas a gente expande daqui. Pode ser até um tribet essa mão, tá? Então, para onde vai expandir esse range? É a minha pergunta, né? Qual o pior rei suited que você vai pagar? Aqui eu acho que eu vou jogar com todos os reis. Qual a pior dama? Acho que é a dama 6, 7 suited. Eu dei uma passada ali no, no resultado, não queria ver. Mas acho que todos os gap connectors, e até two gap connectors vão entrar aqui. Vai defender quase 25 pote. É, 24%. Então perceba um 5,3, um 5,4, um 6,4. E um gap connector 9,6 ali, ó. Two gap connectors, né? Gap connector 9,6. Então, todas as damas praticamente, ó. Todos os reis suited. E muito dificilmente o field vai defender isso aqui, tá? Todas as broadways offs, mais e 9 off é a borda. Os ases eles não querem defender tanto. E a borda desses ases quer tribetar. O as 5, 7, as 8. As 3, as 4, as 5. Flat. Enfim, mas é um spot bem interessante. O rei 7 vai jogar mais de flat. Os piores reis ali. Rei 5, rei 6 estão querendo tribetar. Então perceba que a gente tem que expandir mesmo. A gente não tá cobrindo o cara que tá abrindo. Nesse spot aqui específico, GT Wizard, eu tô cobrindo os blinds, tá? Mas é um norte muito interessante para a gente usar isso na prática na hora do jogo. Essa expansão de range aqui. Provavelmente você não está pagando os pound quando alguém abre. O range do cutoff aqui, eu chuto, deve ser uns 44%, 45%. É quase o range do button, tá? Spot normal. Os ranges mudam bastante. Quando você estiver jogando bounty, procure jogar menos telas, porque os ranges são muito mutáveis. Eles dependem muito do cenário específico que a gente está jogando, tá? Então não dá para jogar posição, você tem que jogar a situação, jogar o stack do cara, jogar toda a dinâmica de bounty, quem você cobre, quem você não cobre, que fase do torneio tá. Quanto mais early game, mais brigar por bounty você vai, né? Mais atento à briga, a buscar bounty você vai estar, né? Vamos ver mais uma mão aqui. Não quero fazer um armap muito extenso. O armap é para aquecer mesmo. Aqui foi um spot que eu tomei um chove de 9 bebês e eu achei um pouquinho over, até porque o cara não parece ser muito loose. A bandeira do jogador também muitas vezes indica, se não é um jogador mais recreativo, ele vai chover menos, então vai ter que defender menos. Aqui a gente está em mais ou menos 25% do field left, é a aproximação que eu faço lá para o GT Wizard, nessa quantidade de jogadores pro ITM. Então, aqui seria esse qual que ele daria contra um jogo de 9 blinds. Spot similar, eu não pego o spot exato, é só pra gente ter uma noção mesmo. Então eu consigo enxergar onde tá meu dama 5 aqui. Frente é um jogador que vai chovar GTO lá, que vai chovar bastante. E eu pego 10% do Ais pela fase. Assim, isso, já perceba que o dama 5 já não entra, né? Começaria a pagar dama 7. Se esse cara tá chovando menos, eu vou com dama 9. Tá? Vala 9. Provavelmente vou foldar, vou começar a pagar 10 e vala. Certo? Vou tirar os bordas, né? Tirar o dama 9, começa a pagar mais um rei 7, em vez de um dama 5. Com esse, eu acho que eu fui muito longe, tá? Fui bem longe comparado aqui com o que ele tá pagando na teoria, e eu acho que esse cara vai chuvar menos do que a teoria. Então, tem que enxugar esse meu handball. Provavelmente um rei 5 suited ali, seria a borda. Tô vendo aqui pegando 10% do Ais, mais ou menos. Acho que seria mais ou menos isso aí. E começa a pagar ali com dama 8, dama 9 suited. Tá, aqui eu peguei simples, vendo o spot de forma simples aqui, peguei filtro para ganhar 10% do Ais, menos, pegando o Nash mesmo.
perceba que ele tá querendo pagar todos os reis. É uma aproximação diferente, um pouco do Nash, mas serve pra gente ter um Nosh que realmente eu tava um pouco over. Nesse spot específico. E aqui ele já tá querendo pegar dama 5, pares, obviamente. 10 e 9 suited, mas deu uma enxugada range. Né? E ele tá considerando que o cara tá chovendo isso aqui. Será que ele tá chovendo? Então eu não acho. E vendo as duas ações, as análises aqui, eu ficaria com isso. Tá? Eu enxugaria isso aqui, pegando uma borda ali, tipo, dama 8 suited. Tirar o vala 9 suited, 10 e 9 suited desse range call. E dama 10 as linhas 10 off ali, o rei 7 off. E só pra gente ter uma noção, assim, acredito que eu fui um pouco over nesse call. E é bom marcar, é bom rever. A gente afia no machado, né? Deu mais uma mão aqui pra gente ficar. Aqui eu abro, eu quero saber se eu tenho choves nessa fase. É o mesmo torneio aqui. Eu poderia ter chove com essa mão. E range a gente chova, normalmente os pares baixos. Ases a gente quer chovar alguns ases mais baixos. E alguns suited connectors. Vamos ver se esse suited connector entra na teoria. Ele prefere chovar um 10 de vala. Tem uma frequência bem baixa de um vala 9 ali. Mais as damas, né? Querem chovar o dama vala. Um pouco de rei 10, 10 e vala. Rei dama off, quer chovar reto. Blinds. Tá? Um mais e 9 off aqui. Esse spot tá para 25% field left. Se a gente tivesse 75% field left no começo do torneio, por exemplo, teria muito mais chove de Ais suited, o Ais 6 para baixo, o Ais 9 para baixo, e alguns suited connectors entrariam aqui. Tá? Um 10 e 9 suited, por exemplo, dama 9, rei 9, rei 10. Então, rei vala ali começa a querer chovar, só que como tá perto do PM, meio que perto, né, 25% de left, começa a ter um incentivo menor a chovar nesse spot, tá? É isso, é um aquecimentozinho aí para vocês. GL, continue o trabalho, estudar, preparar, recomendo que vocês marquem mãos e façam isso aqui que eu tô fazendo, né? Marquem mãos, estudem mãos, perguntem, tenham um arquivozinho para vocês terem suas dúvidas e irem melhorando o próprio jogo, né? A gente trabalha em cima do nosso próprio jogo. Então, as suas dúvidas na hora do jogo, procura jogar atento, consciente, presente para marcar onde está a dúvida. Pô, aqui, será que é isso? Será que era chuva mesmo? Será? Marca essa mão, salva. Eu uso um programa aqui, o Word aberto, deixo o Word, e vou só Ctrl+C, Ctrl+V, printa a mão, né? No caso da GG, printa ou salva no Pocket Track nas sites que não dá, mas é interessante printar porque você vai ver a fase exata que estava o torneio. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Nos bounties, você pode tirar aqui e colocar em fichas para ver o bounce power depois. E é assim, é fora das mesas que a gente vence nas mesas. Você sangrar no treino, você não sangra ou sangra menos em batalha. É isso, galera. Um abraço, GL.